Bem-vindos ao Falando com o Coração com Débora Tessler, o podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, entrar em conversas mais profundas, ter trocas significativas. Essa é uma temporada muito especial. É uma temporada de mulheres inspiradoras, empreendedoras, mulheres que escrevem a sua própria história. E a minha convidada de hoje é a Manuela Vilar, personal broker. Bem-vinda. Obrigada, Débora. Obrigada pelo convite. Sendo muito especial estar aqui contigo hoje, contar um pouquinho da minha trajetória. Espero que isso possa inspirar as pessoas, porque acho que nada mais justo do que a gente passar pela vida inspirando as pessoas a serem alguém melhor ou poder ajudar de alguma forma. Eu concordo muito contigo. E encorajando, né? Encorajando que outras mulheres façam o que elas desejam fazer. Sim, total. Vou puxar esse gancho para te perguntar o que é uma personal broker. Que essa expressão é uma expressão nova. Na verdade, a personal broker, né, foi um termo que eu posso dizer que criei ou me inspirei muito no modelo americano, né, de intermediação imobiliária, porque no momento que eu decidi migrar para o mercado imobiliário, eu tinha um grande problema. Eu não queria ser vendedora, não queria ser corretora, porque eu tinha aquele estigma que corretora e corretor é uma pessoa que não deu certo na vida e que é chato. E eu não queria ser essa pessoa. Então, quando eu decidi, não, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer diferente, eu quis que até o nome fosse diferente, para que as pessoas entendessem que eu cheguei para tornar a busca ou a venda de um imóvel uma coisa leve, tranquila, discreta e elegante. Então, a minha ideia, como sendo uma personal broker, uma coisa super pessoalizada, é que eu seja a profissional de confiança dessa pessoa para toda e qualquer transação imobiliária. Eu sou tua seguidora nas redes sociais. E eu não estou procurando um apartamento nesse momento da minha vida, mas eu adoro ver teus conteúdos e a forma criativa como tu traz a tua mensagem, né? E eu te conheço há muitos anos e eu sempre te achei uma mulher com uma personalidade marcante e acho que tu consegue colocar isso na tua rede social. E eu quero te perguntar da decisão de ir para um mercado imobiliário tão estigmatizado, tão masculinizado. Como é que tu construiu essa decisão de entrar nesse segmento? Bom, eu sempre gostei de gente, tá? Eu acho que isso é o passo número 1 para qualquer vendedor, né? Desde criança, eu vendia biquíni no banheiro do colégio, escondido. Eu sempre estava inventando alguma coisa em que eu tivesse essa troca. Isso é uma coisa que eu adoro. E eu sou advogada de formação, e acabei sempre nos escritórios, aonde eu trabalhei, depois eu trabalhei com fusões e aquisições de empresas, eu era sempre a ponta comercial. E aí, por não sei que cargas d'água, a diretora de uma das maiores incorporadoras do Brasil me chamou para tomar um café. E ela me olhou e disse assim, eu gostaria de uma pessoa como tu aqui para ser coordenadora de vendas. E eu falei, tá, mas eu não tenho experiência no mercado imobiliário. Ela disse, é justamente isso que eu quero. Eu quero um outro olhar para tu ver que o personal broker, talvez ele tenha vindo muito antes de eu me tornar uma corretora autônoma, né? E aí eu fiquei como coordenadora de vendas, onde eu não era uma corretora, mas eu trabalhava muito perto das imobiliárias e dos corretores durante 2 anos e meio. E ali eu entendi que faltava um olhar mais sensível, tá? Faltava um profissional que soubesse falar a língua do cliente, principalmente do cliente de luxo, que entendesse o mundo dele e que conseguisse atuar de uma forma leve. Eu acho que esse, para mim, é a palavra, assim, que eu trago muito para os meus clientes, assim, essa jornada não precisa ser um desgaste, porque às vezes é um desgaste. As pessoas começam, clica aqui, que vem um corretor de carro, lá quando tu vê, tu já nem sabe mais quem tá falando, quem mostrou o quê. Não precisa ser isso. Eu faço essa interface do cliente com o mercado.
Por que eu faço essa interface? Porque eu me dou super bem com as imobiliárias, com os corretores, e eu faço parceria. Então, digamos, a Débora está procurando um imóvel, a gente vai ter acesso a tudo, qualquer imóvel. Eu ligo para o dono da imobiliária, a gente visita, eu divido a comissão, a Débora fica resguardada e ótimo, está resolvido. Então, enfim, tem alguns manejos que eu tenho com os meus clientes e principalmente deixar a pessoa fazendo o timing dela. Que isso é uma coisa que eu acho super importante quando a gente fala de pessoas que são super ocupadas, né? Muitas vezes, profissionais que não têm muito tempo. Primeiro, eles querem que tu entenda bem o que eles querem. Ou seja, não fica mandando coisas aleatórias. Entende, escuta. Acho que essa é a grande diferença. Depois disso, monta uma agenda que seja... Que tenha anexo, assim, que, por exemplo, quando tu sai para ver alguns imóveis, ela tem que ter um roteirinho que faça sentido, né, para a pessoa não perder tempo. Geralmente, eu até tento conhecer os imóveis antes, quando eu já sei bem como é que eu gosto do cliente, porque ele nem perde tempo se não foi. E, principalmente, ele vai ditando o ritmo da jornada. Ele vai ditando, eu vou mandando coisa. A pessoa não me respondeu, tá tudo certo, quando der, me responde. Então, é uma coisa que é para ser suave. E a proposta é essa, assim. E eu adoro. Sou viciada no meu trabalho. E, Manu, como é que tu administra essas duas pontas, né? Tipo, a atender o desejo do cliente nessa busca e respeitar o tempo dele, e a ansiedade, talvez, do outro lado, de venda, que quer vender, que talvez cobre um retorno. Como é que tu faz esse meio de campo? Na verdade, assim, eu sempre deixo bem claro que eu, Manuela, não lido bem com pressão. Se tu me pressionar, tu pode ter certeza que eu escorrego. Eu não gosto e eu sou um pouco rebelde, assim. Então, eu não consigo pressionar ninguém. É um limiar super tênue, né? Entre tu ser, digamos, tu respeitar o espaço do outro, né? Não ser invasiva e não perder o cliente, né? Porque o que acontece? É um mercado muito... agressivo, as pessoas não se respeitam, não tem, sabe? É muito difícil, sabe? Eu já tomei muita bola nas costas e aprendi muito. Eu acho que o mercado imobiliário, ele tira, agora vou falar uma coisa, ele tira um pouco até a feminilidade, sabe? Da pessoa, porque tem coisas, assim, que são incríveis, né? E isso só acontece porque não existe uma barreira de entrada, né, para ser corretor. E é por isso que antigamente havia o estigma do corretor, que não era preparado, Só que isso vem mudando, né? Os clientes querem um atendimento diferenciado, né? Não querem se expor, enfim. Então, assim, eu sempre deixo muito claro, eu sou muito transparente. E eu acho que esse é o ponto, assim, para tu não deixar ninguém com expectativas frustradas, é tu jogar sempre limpo, tá? E eu sei que tem alguns manejos de negociação que são importantes, mas eu prefiro sempre deixar claro. Por isso que eu acho tão legal quando tu estás numa ponta. Por isso que eu gosto das parcerias. Porque eu tô numa ponta, eu tô te defendendo. Tem um outro corretor defendendo o outro colega. Então, é que nem advogado, cada um tem o seu. Que nem advisor em fusões e aquisições, cada um tem o seu, né? Então, por que não tu ter o teu corretor, né? E isso, dessa maneira, tu lida melhor com esse... Tu equilibra melhor. O cliente fica muito seguro que tu tá pelos interesses dele. Ai, tu cria uma fidelização, né, com esse cliente. Não é fácil e o que acontece, assim, nos Estados Unidos é muito assim, né? Tu tem o teu corretor e ele responde por ti. Se isso acontecesse no Brasil, ia ser um golaço, porque tu imagina só, hoje... As pessoas pegam um imóvel, daí tiram foto. Eles não querem botar fachada para o outro colega não ver onde é. Aí tu vai levar o teu cliente lá, porque tu viu uma foto, tu não sabe que andar é, tu não sabe posição solar, tu não sabe... Se cada imóvel tivesse um gestor, que é o trabalho que eu faço de gestão para quem vende, imagina que maravilha, porque assim, o colega me liga, eu já passo, valor do condomínio, andar, posição solar, quantas vagas tem, faz tudo. Então, ele já entra dentro do imóvel muito mais filtrado, né? E com uma pessoa especialista. Então, o que eu acredito é que a maioria das pessoas, principalmente que buscam imóveis de luxo, não querem mais essa loucurada de ficar com um monte de gente no pé, tá? Mas, ainda assim,
infelizmente, às vezes as pessoas não valorizam também todo o nosso empenho. E isso é muito frustrante. Tipo, eu incontáveis vezes eu já chorei por ter atendido meses e meses, e sábado e domingo e feriado, e eu sou super workaholic, e eu, tudo que eu digo que eu vou fazer, eu sou empenhadaça, assim, eu sou intensa, e aí a pessoa me olhar e dizer, pois é, veja bem, comprei com outro. É um negócio que, assim, dói, sabe, porque, tudo bem, a profissão do corretor, ela é no risco, né, mas a pessoa tá vendo ali, né, tudo que tu tá te dedicando. E no fim do dia, no final do dia, o imóvel é uma commodity. O que muda é o atendimento, entende? Todo mundo tem acesso a tudo, né? Não adianta vir com lei geral de proteção de dados, o que seja. Todo mundo tem acesso a tudo. Então, tu tem que escolher o atendimento, não o imóvel. Esse é o ponto, assim, é uma mudança cultural que eu acho que, por exemplo, São Paulo, acho que isso já está muito além do que aqui. As pessoas e os profissionais também respeitam muito isso, sabe? Isso é muito legal, porque se tu parar para pensar, tu passa a enxergar o teu colega como colega e não como um adversário, né? Se cada um tivesse, imagina, olha a quantidade de imóvel que tem, olha a quantidade de gente que tem. Não vai me dizer que vai faltar imóvel, vai faltar cliente, não vai faltar. Porque o mercado imobiliário, ele é vivo, né? Então, assim, tu quer uma casa maior, separa, morre alguém, nasce outro, sabe? Tipo, as pessoas estão em constante mudanças de ciclos e o imóvel, ele vai acompanhando, de modo geral, esses ciclos. Sim. Por isso que eu acho tão incrível o que eu faço e quem me conhece diz, nossa, tu te achou nessa profissão. Porque eu tenho uma coisa em que eu amo ajudar. Eu até contei, né, pra ti que eu fiz todo o meu mapa astral, numerologia, tudo isso aparece muito. É como se eu tivesse uma missão de ajudar, né? E aí eu tenho isso, assim, eu fico super emocionada quando eu consigo achar, porque é uma decisão tão importante, né? Muito. Às vezes é a decisão da vida da pessoa. E aí, pô, ela confiou em ti, né? De máximo. E muitas vezes uma decisão de longo prazo, né? Claro. Uma compra de um apartamento. Claro, total, Ô, Manu, fiquei pensando sobre a tua entrada. Não é só a tua entrada num segmento específico e que já tem, né, toda uma energia. Tu chega com um olhar novo. Como foi os desafios de tu entrar já com essa energia da parceria, que tu já entrou para mudar, né? Já entrou mudando o mercado. Como é que foi esse início? É que foi muito engraçado até. Um dia, eu tenho uma equipe, né, maravilhosa e graças a Deus, né, porque assim, eu quero atender da melhor forma possível todo mundo, mas é bom tu ter gente, até porque a gente tem que estar com a agenda muito disponível, né? Então, eu tenho que casar vários horários. Se não dá eu, tenho as gurias, atendem e tal. Mas uma das gurias que trabalha comigo estava no barranco. E chegou uma corretora bem old school. E essa história me marcou. Ela chegou e disse assim, escuta, o que a Manuela Vilar está pensando? Ela está pensando o que ela vai mudar o mercado? E aí, agora, depois de um tempo, eu comecei a falar muito sobre gestão de vendas, né? Que é o mesmo trabalho que eu faço para o comprador, só que para o vendedor. E agora eu vejo várias imobiliárias grandes falando em gestão prime, gestão isso, gestão aquilo. Então, tipo, tá muito mais popularizado isso. E essa corretora me ligou e disse assim, tu te lembra há 4 anos atrás, porque fazem só 4 anos que eu trabalhei 2 anos e meio na Cirela e tô há 4 anos como autônoma, né? Tu te lembra? Então tá, então olha aqui, tu já mudou o mercado. Eu achei tão legal, sabe? Muito! Eu acho que não é, assim, não é que eu... não é, assim, sobre ego, tu entende? É sobre propósito. E eu tenho isso tão claro pra mim, que hoje eu até gravei um story dizendo assim, tô indo lá na casa do cliente. Hoje eu fui atender na casa de um cliente que estava viajando. Ele me deu a senha da porta, porque confia em mim. Eu entrei e quem estava com o cliente era uma parceira, uma colega. E aí eu até brinquei assim, olha, é sobre isso, esse é o novo mercado imobiliário e quero dizer que eu sou resiliente e não vou desistir. E
E sou, né? Porque já poderia ter desistido de tanto que me malhar. Então, assim, eu acho que hoje meio que ame ou odeie, assim, a minha postura. Mas as pessoas, aos poucos, estão vendo que é bom, a ideia é que seja bom para todo mundo, né? Sim. Não é que, entende? Não é uma coisa para mim, é pro ecossistema, digamos, Sim. do mercado. E eu também fiquei refletindo sobre um outro ponto que me veio agora. A pessoa, o cliente, ele te escolhe, né? Ele quer ser atendido por ti, porque como tu falou, apartamentos, imóveis, tá cheio, né? E eu achei muito interessante também uma coisa que tu disse, a gente fala tanto sobre respeitar o tempo do outro, o tempo que é o nosso bem valioso, etc. E tu faz isso, né? Tu falou isso. Que tu organiza a agenda, tu respeita o tempo do cliente. Achei isso muito interessante na tua fala. Hoje eu até estava atendendo um casal, que eu comecei a atender há pouco, e ele é de uma construtora, enfim, ele é do mercado, e eu expliquei para ele como é que eu trabalhava, e ele disse, pô, eu teria acesso a todos os donos das imobiliárias, até porque eu sou do mercado, mas assim, a forma com que tu tá me propondo é muito mais simples para mim do que eu ter que ficar falando com cada um para cada imóvel. E aí nós demos várias voltas, né? Peguei as janelas de horários, eles têm bebê pequeno. E aí hoje a gente acabou. A gente viu tudo que tinha para ver. E daí eles assim, pois é, a gente acabou. Daí eu falei, gente, vocês têm todo o tempo do mundo. Nós não temos nenhuma pressa. Pensem, conversem. Se quiser que a gente comece de novo, a gente começa. Já aconteceu, por exemplo, de uma cliente que tinha um imóvel à venda com a gente. A gente fez todo um trabalho. Levamos muitas visitas que a gente acompanha daí, né? Chegou a proposta, ela começou insegura. E aí eu falei, fulana, tu não tá segura da venda, né? E ela, pois é, que aconteceu isso, a minha vida mudou daquilo. Eu falei, mas só um pouquinho, tu não tem obrigação nenhuma de vender. Ai, mas vocês estão há 6 meses trabalhando. Não tem problema nenhum. Tu não vai vender, se tu tá na dúvida, não faz. Bom, não preciso nem te dizer, né? Essa cliente, que no fim não foi cliente, quer dizer, foi cliente, né? Não fechou, me indicou já muitos clientes. Vendi pro chefe dela, entendeu? Porque ela ficou com uma sensação de que ela pode vir e às vezes me perguntar, em seguida fazer, vou lá só perguntar pra Manu sobre esse imóvel, porque eu não vou ficar depois mandando WhatsApp e querendo caçar o cliente, tu entende? Eu respondo o que a pessoa quer saber. Eu sou muito mais reativa, né? Eu deixo que as pessoas me demandem mais. Tu sofreu algum tipo de preconceito quando tu contou, por exemplo, para as tuas amigas que tu ia trabalhar nesse mercado? Eu acho que o preconceito era mais meu mesmo, tá? Eu até dei uma palestra esses tempos em Santa Maria, num evento. E eu comecei a palestra perguntando quem já teve vergonha de ser corretor de imóveis, tá? E o preconceito era meu. Não vou negar. Quando me perguntava a minha profissão, eu dizia que eu era advogada, né? Porque eu achava mais bonito do que ser corretor. Só que isso não é uma verdade, né? Assim como tem advogados de todos os tipos, tem corretores de todos os tipos. Sim. E cada vez mais, o bom profissional, ele tem que se nichar muito, entender muito de mercado e se especializar. Tipo, eu tô sempre estudando, tô sempre lendo, tô sempre ouvindo podcast. Eu tô na academia, eu tô ouvindo podcast. Aí tem sabe? Tô sempre buscando cursos, e não só de mercado imobiliário, de coisas variadas, né? Enfim, então, acho que esse preconceito, ele tá passando, e na medida que a gente vê, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, tem crianças que o sonho deles é ser um corretor. Então, é legal isso, né? Porque isso valoriza a profissão, né? Sei que tem um monte de seriado agora sobre os corretores, Sunset Mais e tal. E, Manu, e as tuas redes, né? O conteúdo que tu apresenta na tua rede social? Eu acho incrível, tá? Eu acho as ideias maravilhosas, acho os vídeos muito bem produzidos. Pô, até drone vocês já usaram nas redes sociais para mostrar um imóvel. De onde vêm as ideias, né? E acho também que tu não deixou, que eu acho muito legal isso, tu não deixou a tua personalidade
fora da rede, né? Tu segue sendo do teu jeito. Sim. Conta um pouco sobre essa estratégia. Na verdade, assim, sempre fui muito autêntica, né? Então, eu não consigo ser diferente. Então, eu sou aquela pessoa que se eu tô ruim, tu vai me olhar e 2 minutos tu nem precisa nem me conhecer, tu já vai saber que eu não tô bem, né? Mas, essa história da produção de conteúdo, eu vou te falar que é uma paixão, assim, que eu tenho. Eu fiz publicidade e propaganda antes de fazer direito. Então, eu sempre fui super criativa. E eu adoro criar, eu fico pensando nos roteiros. No início, eu fazia muito... eu gostava de ser espontânea mesmo. Chegar na casa e dizer assim, o que eu tô sentindo? Daí o meu videomaker dizia, tu não tem um roteiro? Eu falei, não, deixa eu pensar, só me dá 5 minutos. E claro, depois a gente foi tentando aprimorar os roteiros. E, nossa, eu me divirto muito gravando. Muito, muito, muito. Teve uma casa que eu cheguei de jet ski. Tu não tem noção. O proprietário da casa falou assim, tá lá, era uma casa aqui no Ponta da Figueira, né? A minha casa, assim, assada, tem um jet ski. Daí eu falei, fulano, tu me empresta teu jet ski? E ele assim, tu vai andar de jet ski? Assim, sim, eu vou chegar na tua casa de jet ski, pode ser. Tem as gurias assim, não, tu não vai fazer isso. Bom, eu vou chegar de jet ski. E cheguei de jet ski, só que é muito engraçado, porque esse vídeo foi, assim, um estouro, e às vezes outros moradores desse mesmo condomínio ligam, eu vi o teu vídeo de jet ski, então ficou super marcado, né? Mas assim, a ideia é que seja um entretenimento. Porque tu não pode ter uma rede social que seja só anúncios. A pessoa está na rede social para passar o tempo, para te divertir. Então, o que é o meu propósito? Primeiro que, para os corretores, assim, eu sempre falo assim, o mais difícil é tu ser constante e consistente. E isso eu sou ultra disciplinada. Se tem uma pessoa que tem disciplina nessa vida, sou eu. Então, eu sempre... Fazem 4 anos que eu faço a mesma coisa. Sempre, todo dia, que nem escovar os dentes, né? Então, assim, não existe não fazer. Então, isso já é o ponto número 1 para ganhar espaço. Ponto número 2, eu sempre fui muito caprichosa com os meus vídeos. Eu sou chata, tá? Meu videomaker, eu tenho vários, na verdade, agora, videomakers. Eu tenho videomakers para fazer conteúdos mais institucionais, onde eu tento educar o mercado, conteúdos de imóveis, enfim, tem vários estilos de vídeos se tu parar para olhar ali, mas eu sou muito perfeccionista nesse sentido, assim, eu quero que fique muito legal. Então, às vezes, eu acho que eles querem me matar, mas, enfim... esloqueai. Eu gosto e eu gosto que fique muito legal, que é uma coisa que vem chamando muita atenção das pessoas, são os vídeos. Então, incorporadoras de vários lugares do Brasil me chamam, não, eu queria os teus vídeos. Ou os clientes, às vezes, querem, não, eu quero esse vídeo, sabe? Então, assim, acabou meio que virando uma marca minha, porque os vídeos sempre foram diferentes. E eu tô sempre pensando como ser diferente infinito. E agora, ainda bem que o ChatGPT existe, né? Porque eu troco ideia com ele. Não, me faz um vídeo assim assado. Não, troca isso, faz aquilo. E aí vem vindo, junto com as minhas ideias, uma organização delas para que isso funcione bem. E também, como tu tem várias... Tu é ponte, né? Entre pontas, o mercado e os clientes. Tu te comunica com todo esse público, porque... Tu falou assim, eu tenho os vídeos que eu educo o mercado. Mas tu também tem ali o vídeo pro cliente, né? Apresentando um imóvel ou o teu próprio Manu Sincera. Não, mas quando eu falo educo o mercado, eu falo muito pro cliente, né? Eu tento muito mostrar. Mas o que acontece? Os corretores me chamam muito, principalmente de fora, porque adoram. Tipo, eu fiz um vídeo esses dias que eu dizia assim, a culpa é tua. Maravilhoso esse vídeo. Viu esse? A culpa é tua. Não vem me dizer que corretor é chato. A culpa é tua, que fica clicando em 10 anúncios diferentes. Nisso, eu tô educando o cliente, tá? O que ninguém tem coragem, talvez, de dizer. Mas os corretores adoram. Eles ficam super felizes. Bom, alguém tá falando por mim aqui. E ficam me chamando e agradecendo, e dizendo que gostam do conteúdo e que acham... que eu me expresso bem, enfim. Então, eu tento falar muito pro cliente mesmo, sabe? Não fico tentando ensinar corretor. Eu tô ali para falar com o meu público final, assim.
Mas também, assim, também falo muito de parceria, né? Acho mais esse sentido que eu quis eu tento dizer. eu tento fomentar, assim, um trabalho em rede, que é uma tendência tão forte em vários setores da economia, né, mundial. Todo mundo trabalha em rede. E por que no mercado imobiliário não? Não faz muito sentido isso. Sim. Quais aprendizados tu leva da tua vida de advogada para tua atuação no mercado imobiliário? Bom, a primeira delas é nunca confie em ninguém. Não, tô brincando. No mercado imobiliário, mais ou menos assim. Aham. Não, eu acho que ser advogada, ela me dá uma bagagem bem importante na hora de negociação. Por quê? Nem sempre as coisas são simples. 2 pontas, 2 imóveis, um cliente X, imóvel desembaraçado. Às vezes tem questões, tipo, tem inventário, tem não sei o quê. E aí eu consigo, digamos, circular pelas informações com muita clareza, tu entende? Aqui tem, sei lá, tem coisas às vezes de divórcio, tem coisas de família, tem questões para serem resolvidas. E aí, muitas vezes, já chegaram outros corretores assim, nossa, que BO, não sei se vai dar. Não, só um pouquinho. Tem jeito de resolver. Então, tu não te desespera muito, entendeu? Porque nunca é tudo fácil. É sempre um caminho meio turbulentinho, assim, até tudo ficar 100%. Mas faz parte, é a jornada, entendeu? Então, não adianta se desesperar, tem que manter a calma e ver as possibilidades, caminhos. Então, o direito, ele me ajuda bastante nesse sentido. Me chamou a atenção que tu disse que tu ficou 2 anos numa empresa, né? E depois tu decidiu virar autônoma. Tu resolveu empreender na tua carreira. Eu enxergo dessa forma. Por que dessa decisão de sair de um lugar, entre aspas, seguro, né? Debaixo do guarda-chuva de uma empresa, para tu seguir a tua carreira solo? Então, essa é uma pergunta interessante, porque sabe como é que é? A coragem como é que é? A ignorância é atrevida, mais ou menos por aí, tá? Primeiro que eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade com regras, tá? Eu sou a legítima regra é não ter regras, bem geminiana. Então, sempre foi difícil para mim estar em um ambiente que tinha que seguir processos tão engessados. Enfim, mas eu adorava onde eu trabalhava, inclusive a cultura da empresa, que é a Cyrela, é espetacular, né? Um grande aprendizado, só que por isso que eu te falei da ignorância, quando eu resolvi, não, então eu vou ser autônoma. Por quê? Porque eu não queria ir para nenhuma imobiliária. Por quê? Porque eu não acredito naquele modelo. Só que eu não tinha noção da dificuldade que é ser autônomo, entendeu? Então, assim, eu tenho 2 filhos, né? Uma vida. E ser autônoma significa que tu tá em todas as pontas, desde o começo, de falar com o cliente, pesquisar, não sei o que, do contrato, tudo. Então, eu te digo, eu não dormi durante um bom tempo, porque eu queria entregar o meu melhor, eu não consigo fazer nada mais ou menos, e foi pesado, e até por isso que eu fui criando também um time, para poder fazer dar certo, mas eu não tinha o traquejo de imobiliária. Por um lado, muito bom, né? Sem vícios. Por outro lado, não foi fácil. Eu não sabia como fazer, eu aprendi fazendo. Sim. Então, assim, eu só não queria ir. Eu falo isso sempre, olha, eu nunca trabalhei dentro de uma imobiliária. Nunca. Então, alguns manejos, algumas malandragens eu não tinha. Por isso que no início foi complicado. Mas tudo certo. Nada, Sim. como é que é? Ninguém vence quem nunca desiste. Mas essa é a minha frase. Essa é a minha frase total. E tu já pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas. Assim, só... Eu penso em desistir umas 2, 3 vezes por ano. Assim, quando acontece isso que eu te falei, que eu vou lá, me dedico, faço um trabalho super legal, não sei o quê. E tu vê que a pessoa não valoriza o trabalho. Isso me deixa triste, sabe? Eu não consigo negar. Porque eu realmente, assim, eu faço muito esporte, né? Sou super viciada em esporte. Eu acho que o esporte, ele te dá essa disciplina, essa garra, sabe? Eu acredito muito a minha persistência nas coisas ao esporte.
Então, eu sou intensa no trabalho. Isso não quer dizer que esteja pressionando. É intensa no sentido da entrega, tá? E quando eu percebo ou que os colegas não conseguem me enxergar como parceiro, ponto número 1, sabe? Que ainda tem aquela resistência desse mindset, sabe, de colaboração. Ou principalmente que o cliente, que eu dei o meu melhor, que eu deixei de estar com os meus filhos para atender, não valoriza meu trabalho. Muitas vezes eu pensei em desistir. É que a vida do personal broker, do corretor, ela é muito instável. Então, tu vai do 0 ao 100 muito rápido. Por isso que tem que ser extremamente organizado. Isso é um ponto também importantíssimo, né? Tem que ser muito organizado financeiramente. Isso eu sou. Para tu não passar essa angústia pro cliente. Mas, sim, eu já pensei em desistir várias vezes. E eu acho que não só organizado financeiramente, mas com autoconhecimento, né? Essa saúde mental, emocional em dia também. Pra tu não dar uma surtada, né? Na ansiedade, na tua própria ansiedade. É que, na verdade, assim, tem várias coisas. Eu acho que o corretor, ele entra na vida da pessoa e isso é muito legal, porque tu entra mesmo, né? E pra tu fazer um trabalho bacana, tu tem que entrar no mundo dessa pessoa, tu tem que ser empático. Por isso, escutar, né? E tu acaba sendo um pouco psicólogo, tu acaba sendo um pouco arquiteto, tu acaba sendo um pouco um monte de outras coisas que não corretor, sabe? É um trabalho multidisciplinar no fim do dia, né? Tu tem que entrar na vida dessa pessoa, tentar te transportar para aquele lugar e entender, porque às vezes o cliente não sabe direito o que ele quer. Uhum. E isso é muito bacana, porque tu vai direcionando. Porque às vezes as pessoas querem coisas que não existem. Tu tem que dizer, olha, eu sou corretora, não sou mágica, entendeu? Então, não existe o produto que essa pessoa quer. Mas ela, aos poucos, ela vai... tem uma curva de amadurecimento. Quando a pessoa entra para olhar um imóvel, que ela entender o que tem, quanto ela pode investir, né? O que dá para abrir mão, o que é fundamental. Então, tu tem que ir ajudando a pessoa a dissecar a ideia dela, sabe? Porque, às vezes, tu cria um imóvel na tua cabeça, mas nunca vai ter tudo, né? Tudo não terás. A nossa frase também. Então, é isso, assim. Acho que esse trabalho, ele é um trabalho... intenso, ele é intenso, sabe? E tu tem que... Eu digo assim, se tu não gosta de pessoas, não trabalha no mercado imobiliário. Se tu quer ter finais de semana, não trabalha no mercado imobiliário. Porque para trabalhar no mercado imobiliário, é esse o jogo. E tá tudo certo. E é assim, tu pode ser muito exitoso, mas tu vai ter que trabalhar muito, entende? Não as pessoas às vezes têm uma falsa impressão, não, mas olha só quanto da comissão... Não é assim que funciona, sabe? É uma entrega real, assim. Pelo menos eu sou assim. Tu não fica no raso. Uhum. Se tu quer fazer um trabalho diferenciado, tu não pode ficar no raso. Então, até, às vezes as pessoas assim, Manuela, olha só, me indicaram teu trabalho, procura um apartamento de 3 dormitórios, olha só, deixa eu te explicar como é que eu trabalho. Assim, eu preciso te entender. Para isso, eu preciso falar contigo, nem que seja 5 minutos. Eu também não gosto de burocracia, mas 5 minutos. Senão, eu vou fazer que nem todo mundo faz. Vou ficar te botando um monte de link, de um monte de imóveis que não tem nada a ver com o que tu procura. Então, as pessoas também têm que dar um pouquinho do tempo delas pra gente poder devolver um trabalho legal. Manu, eu acho muito interessante a forma como tu enxerga o mercado. E de te escutar, eu também transformo o meu olhar, sabe, da atuação, agora entendendo um pouco mais profundamente como, não é o que, né, o que tu faz, é como tu faz, porque eu só olhava pela rede social, já achava incrível, já dava para ver que era algo muito diferenciado. E tu já falou dessa transformação do mercado, e eu te vejo nesse lugar de puxar o mercado para um outro lugar, sabe? De transformar a forma, olhando para a colaboração, olhando para parcerias, com esse olhar para o cliente. Eu acho isso muito
evoluído. O grande negócio é que quando tu coloca o cliente no foco, tanto faz os meios para tu chegar no imóvel, tu consegue, tu tá pensando em ajudar essa pessoa, em resolver um problema. Tem que ser um solucionador de problemas. Então, tudo fica muito mais fácil se tu tem bons companheiros para essa jornada, tu entende? Então, eu vou te falar assim, ó, eu até, quando eu canso, quando eu penso em desistir, eu sei que eu nunca vou desistir porque eu tenho paixão pelo que eu faço. E dá pra ver que eu tenho paixão pelo que eu faço. As pessoas percebem que eu tenho brilho no olho, né? Então, essa questão de propósito, assim, é muito engraçado, porque eu já trabalhei em outras áreas, né? Como advogada, eu trabalhava também com fusões e aquisições, só que nunca tive essa coisa, assim, sabe? Aquela coisa de dentro, assim, meu Deus, assim, não sabe quantas vezes eu chorei num cartório com os clientes. Eu fico emocionada, eu sou meio chorona, né? Mas eu acho tão legal, eu acho tão incrível. Esses dias eu encontrei uma cliente minha na rua, ela falou assim, nossa, tu não sabe como eu tô feliz. Ontem, como eu tô feliz naquela casa. E eu falei, e tu não sabe como eu tô feliz de escutar isso, sabe? Ela tava num momento super difícil, de separação e tal. Eu só levei ela numa casa. Eu entrei lá e falei, ela estava sendo atendida por outros corretores, eu tinha vendido o apartamento dela. Isso me acontece direto, eu entrei lá e falei, nossa, essa casa serviria perfeitamente para fulano. E eu não estava querendo pegar ela de cliente, porque eu vi que ela estava com um monte de corretor. Só que aquela casa, eu disse, olha, eu sei que tu está bem atendida e tal, mas deixa eu só te mostrar essa casa. Mas foi assim, ó, pimba. Ela entrou, adorou, foi muito legal. A gente está indo para a reta final dessa nossa conversa, passa muito rápido. E eu fiquei pensando, como é uma conexão que tu precisa ter com o cliente, né? Como é que tu lê os sinais quando a pessoa entra num imóvel e tu vê que ela tá gostando ou que ela não está gostando do que ela tá vendo? Isso é por isso que eu digo que tu tem que ter um corretor de confiança, né? Porque daí tu só consegue criar esse vínculo, né? Quando tu escolheu aquele profissional. E eu tenho vários códigos com os meus clientes. Por exemplo, tem uma cliente minha que a gente já combinou. A gente sobe nos apartamentos. Quando o proprietário diz assim, vocês querem ver as vagas? Quando ela diz, não precisa, quando meu marido vier, a gente olha. Ela não gostou do apartamento. Então, a gente vai rápido, daí a gente não perde tempo com as vagas. Então, tu vai aos poucos entendendo o olhar, né, das pessoas. Né? Então, essa afinidade, a pessoa tem que te dar essa chance de ter, né? Eu me considero uma pessoa extremamente sensível e muito empática. Então, eu tenho uma facilidade para ler as pessoas, eu sou também mega analisada, então, eu acho que isso ajuda também bastante. Eu gosto, assim, de estudar o comportamento humano e tal, mas a pessoa tem que também querer, né, que tu consiga ajudar ela dessa forma. Sim, fluir, né, com ela. Mas quando flui é incrível, porque primeiro que poupa muito tempo, né? Não só para uma visita, como eu te falei agora, de sair antes, mas às vezes tu nem leva, né? Porque tu já conseguiu captar mais. Bem legal. Isso aí, hoje mesmo também, eu tava falando do mesmo casal que eu fui, eles falaram assim, a tua seleção foi muito assertiva. E eu falei, sim, é porque quando eles me chamaram, eu fui até a casa deles, tomei um café com eles, fiquei 1 hora escutando a vida deles, o contexto deles, por que aquela casa tão bonita, naquele momento não servia mais. E eu fui entendendo o mundo deles. Aí ficou muito mais fácil o meu trabalho, né? Sim, muito além do que assinar um contrato. Total. Manu, pra gente fechar, eu gostaria de fazer 2 últimas perguntas. Uma é, a Manu que entrou, o que a Manu de hoje diria pra Manu lá atrás, quando decidiu entrar nessa jornada? Nossa, essa pergunta aí, tu me pegou desprevenida. Mas a Manu de hoje diria o que eu digo pros meus filhos, assim, né, que dá medo, às vezes, as coisas que a gente almeja. E, geralmente, atrás desses medos estão os nossos maiores sonhos, né? Então, eu tive medo, por vezes, né? Pelo comportamento dos outros. Eu diria pra Manu lá atrás, assim, ó...
só segue em frente. Só segue que tu sabe como fazer. Porque eu sempre soube como fazer. Mas era um mundo desconhecido, né? Pá. E eu gostaria que tu deixasse uma reflexão, assim, sobre esse mercado, para quem está nos escutando e conhecendo o teu trabalho, essa transformação, essa confiança das pessoas que... Como é que eu posso te dizer? É que a primeira conversa que eu tive contigo sobre isso, tu mudou a minha forma de enxergar. Porque eu também achava que mercado imobiliário era só aquela gente que quer ficar te vendendo e te mandando coisas aleatórias e que vai ficar te ligando o tempo todo. Sim, sim. E te escutando, eu consegui mudar, enxergar. Isso que eu já sou tua seguidora, eu gosto dos teus conteúdos. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, pro mercado, pros clientes, para quem tá procurando apartamento, para quem quer entrar nesse mercado e trabalhar e se inspirar na tua carreira. Bem legal. A mensagem que eu tento passar é que tu precisa confiar em alguém. Assim, como tu tem o teu médico, né? Tu tem o teu corretor. E assim, tu dá tranquilidade pro profissional trabalhar. Porque o corretor, ele fica chato ou insistente porque ele tem muito medo de perder o cliente no meio da jornada. O cliente está sendo assediado por muitos corretores. Então, quando tu dá para esse profissional a tranquilidade que tu estás com ele, ele vai fazer o melhor por ti, com certeza, porque ele tem acesso a tudo. E se ele não for o profissional que tu imagina, bom, enfim, tu troca. Para quem está buscando um imóvel, procura um profissional experiente que tu tenha empatia, né? Que tu confie, que faça sentido. Tem coisas que dá match ou não dá match. E aquela coisa, às vezes, não é que a pessoa seja ruim, é que não fechou, né? Que nem casamento, assim. Nem sempre as coisas funcionam como a gente gostaria. Para quem está entrando no mercado, eu até, inclusive, muitas pessoas me procuram que estão entrando, perguntando sobre cursos e tal. Eu até estou organizando para isso, porque justamente eu quero disseminar essas boas práticas, né, de um mercado melhor. Eu sempre falo que a pessoa tem que estudar, entender e, enfim, procurar lugares que tenham esse mindset colaborativo, porque, para mim, esse é o futuro do mercado imobiliário. Sabe? Não, aquele mundo antigo que as pessoas ficavam se engalfinhando, isso para mim, ele não acabou, mas ele vai acabar. Vai demorar, mas vai acabar. Então, a proposta é para que a gente tenha todos uma jornada melhor, cliente, corretor, sabe? Vendedor, comprador, para que todos tenham uma jornada transparente, tranquila, é importante que cada um escolha o seu profissional. A partir daí, a gente já começa a criar um respeito, né? A gente já começa a deixar as coisas bem claras e transparentes. Vai poupando tempo, vai poupando energia, e vai fazer esse momento, que é para ser um momento geralmente bom, né? Sim. Geralmente é uma conquista, e é assim que tem que ser, que ele seja realmente bom. Que não precisa ser difícil, pode ser leve, né? Eu vou te deixar uma mensagem. Tá. Eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres ocupando espaços, porque isso faz com que os caminhos vão se abrindo para as outras, né? A gente vai vendo que é possível e vai se encorajando. Te escutando agora, eu vejo como a coragem, como tu disse, né, na tua mensagem, a coragem de seguir, apesar de. E eu acho que é isso que fica para mim te escutando hoje. E eu quero te dar parabéns pela coragem de movimentar toda essa energia, de sair do teu desconforto e do teu preconceito e ocupar esse espaço e abrir novas portas de atuação e uma nova forma de funcionamento de um mercado que sempre foi tão estigmatizado e daquele jeito, né? Parece que ele só funcionava daquela forma. E eu acho isso incrível. E acho que tu tá escrevendo uma história. Uma nova história, sabe?
Eu fico muito feliz, eu recebo umas mensagens bem legais no Instagram de muitas pessoas, assim, falando sobre isso. E eu acho que realmente é a minha missão de vida. Como eu já disse, a numeróloga e a astróloga, eu acho que a minha missão de vida é ajudar, é transformar. E ainda bem que eu sou atleta. Não vou desistir. É isso aí. Bah, Manu, parabéns. Foi um prazer te escutar e te conhecer mais. E entender também, né, da tua atuação fora das redes sociais, lá dos teus conteúdos, assim, agora olhando nos teus olhos. E acho que vamos convidar a galera para te seguir. Me sigam, pessoal. @manuelavilar.broker. Vai estar no descritivo do episódio também. Vocês vão gostar. Não é uma vitrine de imóveis. É praticamente uma série, gente. É maravilhoso. Sunset Smiles. É maravilhoso. É muito lindo. Eu que agradeço o convite. Muito bom poder estar aqui contigo. Espero que as pessoas gostem. Espero que eu possa ter ajudado algumas pessoas de alguma forma. Muito obrigada. Galera, encerramos mais um episódio dessa temporada com mulheres empreendedoras, inspiradoras. Deixe seu comentário, compartilhe esse episódio para aquela pessoa que você sabe que precisa escutar esse conteúdo. Vai que ela quer comprar um imóvel, vai que ela quer transformar a sua carreira, iniciar uma nova jornada. Fica de inspiração. Obrigada. Tchau, tchau.